Gente, bom dia, tudo bem? Bom dia, galera. Bom dia, beleza? Legal? Uma apresentação aqui para quem não nos conhece. Esse aqui é o professor Carlos Henrique, professor de raciocínio lógico, matemática, estatística, química, física. O que mais? Tá bom. Não, química ficou por conta dele aí. Eu sou o professor Alexander Ruas, eu sou diretor aqui do curso Múltiplos, que está estabelecido aqui já há mais de 10 anos. Você que está aí na internet, já estava reclamando do som, né? Agora é que a gente a Mariana ali estava no grupo ali, falando assim, pô, tá sem som, porque realmente o som não tinha sido aberto mesmo, Mariana. Agora legal. Sim, agora é a Vera, a gente vai começar aí nosso aulão. Para você que vai fazer alguma prova aí relacionada à banca Fundação Carlos Chagas, uma banca tranquila, previsível. Tá com um problema ali no vídeo ali, eu tô parecendo gordo ali no vídeo, por quê? Você tinha que fazer um Photoshop aí demais. Tem que fazer, tem que fazer uma edição. Exatamente, assim não tá legal não aí. Mas, gente, a gente separou aqui 22 questões. Todas do ano passado, todas de 2014, tá? Pra gente dar uma olhada aí quais são as últimas tendências da FCC aí no último ano, né? Ela deu uma complicada no passado nas provas, tá? As provas até 2013 estavam mais tranquilas, certo? O pessoal que fez o TRT Bahia, foi a última prova assim mais light, né? Foi o TRT Bahia. Quando entrou o TRT São Paulo, segunda região, ela já deu uma subida no nível, tá legal? Então, TRT São Paulo, particularmente São Paulo, veio pesada, Campinas, Maranhão, TRF3, TRF4, enfim. Fizemos um apanhadinho aqui, tá? É das questões, tá? E o nosso curso que nós vamos ministrar vai ser exatamente focado nesse tipo de questão. Fundação aí, tá? Carlos Chagas. Principalmente para a galera que vai fazer em Minas Gerais, aí, TRT de Minas, que está com a previsão de sair semana que vem. Show de bola. A galera está na expectativa danada, né? Ó, a primeira questão, você olha assim, parece uma questão de português, né? Vai fazer uma interpretação de texto. Não deixa de ser uma questão de interpretação também, porque você vai ter que ler, interpretar e responder aquilo que ele quer, mas uma resposta dentro da nossa matéria raciocínio lógico. Vamos lá? Uma questãozinha assim. Atenção, utilize o texto a seguir para responder as questões de número 1 e 2. Em uma das versões do jogo de canastra, muito popular em certos estados brasileiros, uma canastra é um jogo composto de 7 cartas. Existem 2 tipos de canastra. A canastra real, formada por 7 cartas normais iguais, por exemplo, 7 reis. E também tem a canastra suja, formada por 4, 5 ou 6 cartas iguais, mais a quantidade de coringas necessária para completar as 7 cartas. São exemplos de canastra suja. Um conjunto de 6 cartas 9, mais um coringa, né, para completar a 7ª. Ou um conjunto de 4 cartas 7, mais 3 coringas, também para completar a 7ª carta. Reparem, meus amigos, que até agora, a galera que não sabe o que é um coringa, né? Reparem que até agora ele não explicou também ainda o que é um coringa, né? Quer dizer, ter o conhecimento das cartas é uma coisa legal. Eu sempre aconselho isso para os meus alunos, gente. Porque cai muito em questão de probabilidade, cai muita carta. Muita questão de carta. Eu sempre digo para o meu aluno conhecer as cartas. Não falo para ninguém jogar, não, pelo amor de Deus. Certo? Estou dizendo apenas que o cara tem que conhecer o baralho, né? Porque cai muitas questões sobre o baralho. Então, repare que até agora, olha só a definição dele até agora. O que é uma canastra? Uma canastra suja. O que ele entende de canastra suja? Por exemplo, 6 cartas 9. E mais um coringa, que ele ainda não explicou o que é o coringa. Então, para quem não conhece o baralho, ainda está na dúvida do que é isso, né? Então, 6 cartas, 9 coringa. Então, o quê? 4 cartas, 7, mais o quê? Mais 3 coringas. De qualquer maneira, para fazer uma canastra, eu preciso de quê, galera? Eu preciso de 7 cartas. Se a canastra for limpa, a gíria que se usa aí no jogo, eu tenho as 7 cartas iguais. Qual foi o exemplo que ele deu ali? 7 reis. 7 reis. Tô mais ou menos seguindo. Eu quero seguir o exemplo que ele deu, gente. 7 reis, tá? A gente usa a letra K. Quem conhece do baralho sabe que o rei é a letra K, porque é king, né? King em inglês aí. Não é isso? O pessoal que entende inglês. Isso é uma canastra limpa, certo? É a mesma carta 7 vezes.
Isso aqui são exemplos de canastra suja. Você tem 6 e um coringa, você tem 4 e um coringa, enfim. Tá legal? Isso é o que a gente chama de canastra suja. Legal? É isso que ele está explicando. Para quem já conhece, para quem já joga alguma coisa, tal, fica mais fácil, facilita bastante. Facilita a vida de você. Eu não falo para ninguém jogar, mas eu falo pelo menos para o cara conhecer o baralho, tá legal? Isso realmente é importante hoje em dia. Mexe bronca aí, Ruas. As canastras reais e sujas valem respectivamente 500 e 300 pontos, mais o valor das cartas que as compõem. Então, olha só, gente, 2 maneiras de pontuar. O fato de você fazer uma canastra limpa te garante quanto? 500 pontos. O fato de você fazer uma canastra suja te garante quanto? 300 pontos. Só que essa não é a única fonte de pontuação. Além de você fazer os 500 pontos aqui, além de você fazer os 300 pontos aqui, e aí você ainda vai somar os pontos de cada o quê? De cada carta. Foi isso que ele falou aqui, gente. Eu não estou pressupondo conhecimento anterior, não. Está escrito aqui, mais o valor das cartas que o quê? Que as compõem. Legal? Beleza. Dentre as cartas normais, cada carta 4, 5, 6 e 7 valem 5 pontos. Cada carta 8, 9 e 10, valete, dama e rei, vale 10 pontos. E cada as vale 20 pontos. Já dentre os coringas existentes... Agora ele vai definir o que é um coringa. Que até então a gente não sabia o que era o coringa, né, galera? Até agora ele não explicou pra gente. Agora ele vai explicar o que é um coringa pra gente. Vai lá, vai lá. Já dentre os coringas, existem 2 tipos de coringas. O 2, que vale 20 pontos. Ele já definiu que é um coringa, né? O coringa 2, que vale 20 pontos. E já deu a sua pontuação cada. Então, o 2 vale 20 pontos. E também tem o Joker, que vale 50 pontos. Bom, para quem conhece baralho, aqui no Brasil a gente chama esse Joker de quê? De coringão. Não é isso? Alguém joga aqui, gente, né? O coringão, né? E uma mera curiosidade, a primeira vez, pode ser até ignorância minha, né? Mas a primeira vez que eu vejo o coringão entrar numa questão. Até então, gente, todas as questões de probabilidade, sempre a gente considerando baralho com quantas cartas? 52 cartas, né? 13 de paus, 13 de copas, 13 de ouros, 13 cartas de espada. Nunca tinha visto uma questão considerar o coringão. Essa é a primeira vez que eu vejo. Pode ser até ignorância. Tu conhece alguma, Ruas? Não. Também não. Todas as questões que eu resolvi, todas elas, exclui o coringa. Exclui o coringão, essa né? É a primeira vez também que estou vendo. Tá. Uma carta 3 não pode ser usada em uma canastra. Então ele está excluindo a carta 3. Ela não entra no jogo. A canastra é jogada com 2 baralhos, o que resulta em 8 cartas de cada tipo. 2, 3, 4, até o último ali, que é o As. Mais 4 coringas Joker. Cada baralho, quando você compra o baralho, cada baralho vem com 2 coringas, né? Como esse jogo é jogado com 2 baralhos, você tem 4 coringões, tá legal? 4 coringões aqui, tá? Eu vou chamar de coringão. Quando eu falar coringão, eu tô falando desse coringa Joker aqui, né? Que é um palhaço, né? Um bobo da corte, né? É o bobo da corte, né? Vê lá, o desenho lá do bobo da corte lá, né? Então a gente chama aqui no Brasil de coringão. E ele tá falando aqui 8 cartas de cada tipo, ou seja, cada tipo de carta existe 4 naipes, que ele já falou aqui, que é o As, né? O As, desculpe, paus e espadas, que são os naipes pretos. Tio, isso já caiu em prova? Já caiu em prova, gente. Já caiu em prova, tá legal? O fato do paus e espadas serem naipes pretos já caiu em prova. Copas e ouros, que são naipes vermelhos. As cartas são vermelhas. Tudo isso já caiu em prova, galera, tá? Paus, espadas, copas e ouros. 4 naipes. Então são 2 baralhos. Então cada carta vai ter 8. Ok? 8. Por exemplo, número 10. Número 10, ó, você tem, por exemplo, um 10 de paus, você tem um 10 de espadas, você tem um 10 de copas e você tem um 10 de ouros. Mas como o Ruas falou muito bem, são 2 baralhos. Se são 2 baralhos, não são 4 cartas, são quantas? São 8 cartas, né? Porque é tudo dobrado aqui. Beleza, gente? Já? Então vocês perceberam que uma boa interpretação nesse texto já vai facilitar a questão. Eu acredito que muita gente começa a ler esse texto aqui e já se enrola e já parte para outra. Não, isso aqui eu vou pular, já que não pode pedir ajuda aos universitários, né? Ele pula. Então vamos à primeira questão relacionada a esse texto.
Ao fazer uma canastra de jogo de canastra, um jogador conseguirá uma quantidade de pontos no mínimo igual a... E na questão 2, já vamos adiantando, ele pede qual o máximo de pontos que você faz numa canastra. Então aqui na número 1 nós vamos discutir o valor mínimo da canastra, qual o menor número de pontos que eu faço numa canastra, e na outra o maior o quê? O maior número de pontos. São duas questões, né? A 1 e a 2 e tal, bacana. Como ele quer o mínimo, o que vocês acham? Ele vai querer uma canastra limpa, que é formada por todas as cartas iguais, ou uma canastra suja, que é composta por cartas, uma quantidade mínima de cartas iguais, mais os coringas para completar. Lembrando que ele colocou aqui, ó, o Carlos Henrique colocou aqui, que uma canastra suja vale 300 pontos e uma limpa vale 500 pontos. Como ele quer a pontuação mínima, o que você acha? Essa canastra vai ser uma limpa ou uma suja? A intuição já fala isso pra gente. A intuição já diz pra gente que a gente deve usar uma canastra o quê? Uma canastra suja. Legal, né? E uma canastra suja, gente, ainda mais você sabe, como eu falei aqui, que na verdade existem dois tipos de pontuação. Não é só a canastra suja. Além da canastra suja, você tem que saber o quê? Você vai somar o quê? O valor das cartas. Você não vai somar o valor das cartas, gente? Então o ideal, já que eu quero o valor mínimo, é que repare que as cartas, cada uma tem um valor, né? As cartas 4, 5, 6 e 7 valem 5 pontos. 8, 9, 10, valete, dama, rei, valem 10 pontos, né? Então, gente, o ideal, lógico, se eu quero fazer a quantidade mínima, eu vou usar uma carta o quê, gente? Que tem uma pontuação o quê? Tem uma pontuação menor, né? Gente, se a canastra é suja, aqui, eu tô procurando aqui o apagador aqui, não tô achando. Se a canastra for suja, eu tenho que usar um coringa, pelo menos. Sim ou não, gente? Agora vamos lá, vamos para raciocinar, galera. Sim. Eu devo usar bastantes coringas ou poucos coringas? Porque eu posso usar 3 coringas, posso usar 2, posso usar 1. Para eu fazer uma pontuação mínima, eu devo usar mais coringas ou menos coringas? Coringa eu vou ter que usar. Não tem como. Para fazer uma canastra o quê, galera? Canastra suja, né? E aí, galera? Muito ou pouco coringa? Por que pouco? Pouco. Vocês acertaram. Pouco. Por que pouco? Porque coringa tem uma pontuação maior. Certo, gente? Lembra quanto vale o coringa? 50 pontos. Isso aí. O 2 vale 20 pontos e o coringão vale... E aí, vamos usar o 2 ou o coringão? Vamos usar o 2. Quero diminuir, né? Eu estou usando o coringa porque eu sou obrigado para sujar minha canastra, né, gente? Senão eu nem usaria. Mas tem que usar para sujar a canastra, né? Então tem que usar o 2. Legal, então vamos usar o 2 já. Em relação às cartas que eu vou formar essa canastra, tem as cartas que tem uma pontuação igual a 5, cada carta, e tem as cartas que tem uma pontuação igual a 10. Naturalmente, quando você quer uma pontuação mínima, essa canastra, ela terá que ser formada por cartas que valem menos. Que no caso aqui pode ser um 4, 5, 6 ou 7. Aí você escolhe, monta aí. Vamos montar? Vamos lá. Então vamos lá, galera, vamos botar 4, sei lá, 4, pode ser o 4, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Né? 6. E eu sou obrigado a usar um coringa para sujar a canastra. Né, galera? O coringa... Vou usar o 2. Vocês escolheram o 2, né? Vocês escolheram o 2 porque o 2 dos dois coringas é o que tem o quê? É o que tem a pontuação menor. Eu quero a pontuação mínima. Então aqui já tem quantos pontos, crianças? Quantos pontos? 300? Bota aí, 300. 300 pontos aí, 300 pontos. Já de cara. 300 pontos. Agora vamos contar as cartas aqui, ó. Cada carta tem quantos pontos, queridos? 5. Então eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu tenho 6 cartas valendo 5 pontos. Eu tenho 30 pontos. Certo, gente? E eu tenho 2 aqui que vale quantos pontos? 20 pontos. Eu sou obrigado a usar, eu não queria, mas sou obrigado a usar. Senão minha canastra fica limpa, né? Eu não posso, não, tá? Então isso aí, 20 pontos. Tá aí, queridos. Quanto é que dá essa soma aqui? 350 pontos. 350 pontos. Certo, galera? Letra B. Então essa é a quantidade mínima de pontos que a gente utiliza para fazer o quê? Para fazer uma canastra. Tá legal, galera? Né? Esse é o mínimo, canastra suja, tal. Beleza? E aí, crianças, alguma dúvida, alguma pergunta, algum questionamento? Dúvidas? Então vamos lá. Beleza, gente. Então é isso aí. Vamos deixar a galera copiar aí. Pontuação mínima, né?
Ih, rapaz, tu botou no máximo ali, ó. Volta aí. Ah, tu já vai fazer a outra já? Deixa o pessoal copiar um pouquinho, pô. Não, então, é o seguinte, essa questão aqui a gente vai jogar no YouTube. Ah, vai ficar liberado lá pra galera, né? Depois, então não precisa copiar não. Aí depois você pode dar um pause, faz as anotações necessárias aí pra você. Show. Então tá bom, Vamos lá, gente. Agora, por tudo que a gente já discutiu, vocês já podem fazer a questão número 2, gente, né? Analista judiciário, área administrativa. Ó, a TRT segunda região foi de São Paulo. Exatamente aquela prova foi a primeira prova que foi um choque pra gente, né? Saiu do padrão da normalidade, certo? Ano passado. E aí, galera, tudo que a gente já discutiu. Vamos lá, vocês agora, Eu e o Ruas fizemos aqui a questão número 1, praticamente, né? Vocês ajudaram aí e tal. Mas a número 2, o que vocês acham para fazer a pontuação máxima? Vamos lá, falem vocês, bota para fora aí, vai lá. Primeira pergunta, canastra suja ou limpa? Limpa, perfeito. Canastra limpa que já mete quanto aqui? Já mete 500 pontos. Legal? Bacana, show de bola. Estão indo bem. Agora vem a pergunta, canastra limpa. Qual carta alta, na gíria, né? Na gíria aqui não fala de carta alta, mas na gíria aí do pessoal que joga, aí fala carta alta, é isso aí. Né? E aí, qual é a carta mais alta que vale mais pontos, gente? Qual é? O Ás, né? O Ás vale 20 pontos também. Tá certo, o Ás 2, tá certo, beleza, tá certo. Legal? Tá? E aí, o Ás então, galera, o Ás, pode ser? Tá? Legal. Eu não posso fazer só com Coringão, né? Uma pena, né? Coringão, né? Mete. Ele não falou, pode, né? Ele falou, só tava 8 Coringões ali, né? Isso, tal. Aliás, só tem 4, né? Coringões, né? Então. Pode ser com 2 também, né? 7, né? 7, isso aí. Né? Quantos pontos nós temos? 500 pontos, 500 já de cara. Já de cara. E cada AS vale quanto? Cada AS vale 20 pontos. Então nós temos aqui, ó 20 vezes 7, 140 pontos. Legal. 140 pontos dá um total de 640 pontos. Daí, gabarito letra E. E na verdade, aqui não adianta nem ficar questionando muito, né, galera? Porque quando eu cheguei em 640, é o maior valor. É o maior valor aqui das opções, é ou não é? Então não adianta nem você ficar pensando muito tempo. Porque o cara, né, porque teve gente uma vez que me questionou, não questionou, professor, mas será que se eu fizesse uma suja e botasse bastante Coringão, porque o Coringão vale 50 pontos, será que não passaria, não sei o quê? Né? Um questionamento até interessante, mas em termos práticos... As opções, a máxima... É 640. Eu vou conseguir um valor maior do que esse aqui na questão? Não vou, gente. Então, o gabarito é letra E mesmo. Tá? Na primeira, você ainda podia até me questionar, né? Falou, pô, tu achou 350, mas tem opção com 335, né? Ali poderia até ser questionado. Aqui, pô, não cabe questionamento, gente, né? 640 é o maior valor das opções, fechou, letra E, fechamos. Gente, tudo bem nessa questão aí? Fechou? Beleza? Análise judiciária, mesma prova, ó, área administrativa, TRT segunda região, São Paulo, tá legal? O número A é composto por 2.000 algarismos. 2.000, olha só que monstruoso. Né? Vocês sabem falar nisso? Desculpe, tá, gente? Vocês sabem a diferença entre algarismo e número, né? Por exemplo, isso aqui, ó, 23, ó. 23 é um número composto por 2 algarismos. Algarismos só existem 10. Só existem 10. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Por que 10? Por que nós só temos 10 algarismos? Isso aí, gente, né? É uma coisa histórica, porque nós temos 10 dedos. A humanidade aprendeu a contar usando o quê, gente? Usando os dedos, né? Se nós tivéssemos 6 dedos em cada mão, a gente ia estar contando outra história. É o sistema de numeração, que é a base, né? Tem um sistema de numeração, inclusive, eventualmente já caiu na prova da FCC. Questões relacionadas ao sistema de numeração. Utilizando a base 10, tem a base do computador, que é a binária, que usa o 0 e 1 para você fazer a conversão, mas isso é um assunto para depois. Isso. Então, gente, o fato de a gente usar 10 números não é uma coisa divina, não é uma coisa natural, né? Porque nós temos 10 dedos, né? Se chegar um ET aqui, lá, um cara vem de outro planeta, com certeza a numeração dele é diferente, tal, enfim, tá legal? Perfeito. Vamos lá. E aí, gente, então nós temos aqui 2.000 algarismos, todos eles igual a quanto, gente? Todos eles igual a 1. Então eu tenho aqui
Quantas vezes? Quantas vezes? 2.000 vezes. Escreve os 2.000. Vamos lá para terminar o aulão em rosto. Vai lá fazer um lanche, vai pra cá. Semana que vem você volta. Depois eu escrevo outro, que é o número B composto por quantos algarismos? O B. 1.000 algarismos. 1.000 algarismos. Depois eu escrevo o B. Todos eles igual a 3. Né, galera? Todos eles iguais a 3. Certo? Então tá aí, nós temos 2.000 algarismos, tudo ó. 2.000 e o que? 1.000 igual a 2. Legal. Vou escrever, Carlos. Não vai existir. Aqui tem 1.000. Não, mas ele vai escrever os outros separados ali, ó. Mais 1.000 ali. Mais 1.000. Certo, então ele escreveu aqui 1.000 números uns aqui, seguido de quê? Seguido de 1.000 números ele fez, ele diferenciou um do outro. Por quê? Por que ele fez a diferenciação, gente? Que ele botou 1.000 e 1.000. Porque eu vou somar o número A com o número quê? Com o número B. E o número B só tem o quê, galera? Só tem 1.000 algarismos. 1.000 algarismos quanto? 3. Então, ó, vou aproveitar aqui o que o Rô escreveu. Quando você faz uma soma, lembra com a tia Teteca, que ela ensinou que tem que colocar um debaixo do outro, da direita para a esquerda. Né, para somar, gente? Né? Legal, vamos somar isso aqui, ó. Mais. Aqui essa conta é mole, né? É mole? 1 mais 3, 4, mais 3, 4, mais 3, 4, mais 3, 4. Né? Vai dar 4. E 4. Fácil até porque não vai ter que... não passa de 9 para depois jogar uma pontuação pro número seguinte, né? Quantos 4 tem aqui, gente? Quantos 4? 1.000! Tem 1.000 algarismos 4. Sim ou não, gente? Né? 1.000! Depois, 1 mais 0, 1. 1 mais 0, 1. 1 mais 0, 1. Olha só, 1. Quantos uns tem ali, gente? 1.000! Legal. Tem 1.000 números 4 e tem o que, gente? 1.000 números uns. Certo, queridinhos? A soma dá isso, ó. Né? 1.000 números 4 seguidos de quê? Seguidos de 1.000 números uns. Certo, crianças? Beleza? Agora é só responder. Legal. Então, a soma de todos os algarismos que compõem essa soma C. Então, você tem aqui A mais B, C. Qual é a soma C? Soma C é essa aqui. Ele quer somar os algarismos, hein, galera? Somar os algarismos. Né? 1.000 algarismo igual a 1 dá quanto? 1.000 vezes 1. E aqui mais 1.000 vezes 4. Tem muito o que pensar aqui, gente? 4 vezes 1.000, 4.000. Mais 1.000 vezes 1, 5.000. 5.000. Tá certo, galera? Beleza? Show de bola! A soma dos algarismos, então, é 5.000, tá? Queria aproveitar e mandar um abraço aí pra galera que tá assistindo aí, ó. O Sormani, professor lá do Sergipe aí, certo? Grande Sormani, tá prestigiando a gente aí, legal? Professor famosíssimo lá, né? Pô, ele faz uns banners lá, se põe de lanterna verde, de Batman, né? O cara se transforma em tudo pra... Aí, Sormani, valeu, Sormani, um irmão que eu arrumei aqui na internet. Valeu, infelizmente eu não conheço pessoalmente ainda, mas se Deus quiser, vou conhecer. Fica o convite aí para nos visitar aqui no Pô, visitar e dar um aulão com a gente. Ó, tá aqui, convite. Venha para o Rio de Janeiro e o dia que você vier não haverá 2 aqui, haverá 3. 3 professores aqui, certo? O problema é a câmera encaixar nós 3 aqui. Não, ele é magro. É magro? Vai ficar no barrigado, ele vai ficar para lá e para cá, né? Valeu, Sormani! A galera também aí dos meus grupos aí, ó, grupo Fiscal 1, grupo Fiscal 2, grupo do INSS, Top INSS, Top TRTMG, TDG, Turma das Galáxias, TDG é Turma das Galáxias. Alunos do Rio de Janeiro. Pô, se eu esqueci algum grupo aí do WhatsApp, desculpe, tá, galera? Desculpe. Um beijo pra minha mãe, pro meu pai. Não, porque o pessoal fica me cobrando, eu tenho que falar, pô, senão dá ciúme aí. Galera, olha só. Eu queria abrir um parênteses aqui, uma questão, inclusive, que caiu ano passado, falando sobre 2 pessoas. Vamos chamar de André e Bruno. O André tinha 14 anos e o Bruno 41. Eles fazem aniversário no mesmo dia.
E assim, curiosamente, esse aniversário, eles, a quantidade de anos que cada um faz, são valores com os mesmos algarismos, porém invertido, né? Aí vem a pergunta, se esse cara aqui, ó, viver até os 100 anos, quantas vezes esse fenômeno, que ele chama de fenômeno, vai se repetir? Por exemplo, 1441, pode ser o 52, o 25. Ele queria saber quantas vezes seria se repetir até os 100 anos. Bem tranquila essa questão. Agora, o Carlos Henrique falou sobre número e algarismo. Por exemplo, esse cara aqui, eu poderia chamar o A, né? Chamar de XY. Ele vai fazer XY anos. Então, o B faria o quê? Y, X anos. Mas aqui na matemática há uma incoerência. Quando você vai representar o número por letras, repare, o que significa na matemática duas letras, uma ao lado da outra? Carlos Henrique, o que significa na matemática duas letras, uma ao lado da outra? Normalmente é produto. É a multiplicação. Né? Exatamente. Então, no caso, não seria 4 vezes 1 ou 1 vezes 4. Então, para representar, eu tenho que pensar no seguinte, ó. Esse cara aqui representa as dezenas e esse aqui representa as unidades. Você aprendeu que cada dezena possui 10 unidades. Então, a representação correta seria o quê? Eu tenho x dezenas, ou seja, 10x. Eu tenho y unidades, ou seja, y vezes 1. Como 1 é elemento neutro da multiplicação, eu não vou colocar 1 aqui, não. E esse cara, a idade desse cara aqui seria o quê? 10y mais x. Isso é natural, olha só. O 32. Como é que eu vou representar o 32? Seriam 3 dezenas mais 2 unidades. Não ficaria assim? E o que você tem que saber em relação às questões que envolvem idade? Idade é o seguinte, ó, o Carlos Henrique, ele está com 75 anos. Eu tenho 25. 25. Para fazer a inversão, você tem 57. Uma coisa que não muda com o tempo, gente, é a diferença de idade, porque o tempo passa para todo mundo. O tempo passa para ele e passa para mim. As mulheres costumam, né? Com exceção das mulheres, principalmente uma mulher, que ela nunca faz aniversário. Ela faz adversário, né? Não é aniversário. A diferença de idade entre as pessoas não muda com o passar do tempo. Então é o seguinte, qual a diferença de idade entre o André e o Bruno? Essa diferença aqui, ó, de 41 para 14. Dá quanto? 27. 27. Essa diferença não vai mudar nunca. Essa diferença não vai mudar nunca. Então a diferença entre A e B vai ser sempre de 27 anos. Daqui a 50 anos, a diferença entre eles vai ser de 27 anos. Então vamos fazer essa conta em relação a essa representação aqui. Qual a diferença de B, no caso, né? Que B é o mais velho. B para A. A diferença vai ser o seguinte. É 10y mais x menos 10x mais y. Eu coloquei entre parênteses, naturalmente, porque uma expressão eu vou ter que colocar dessa forma, né? Então vai ficar como essa diferença? 10y mais x menos 10x. Esse menos aqui troca o sinal de todo mundo que estiver aqui dentro. Então, menos y. Resumindo, quanto é que vai ficar aqui? Ó? 10y menos y, 9y menos 9x. Já sabemos que essa diferença não muda. E ela vale quanto? 27. Carlos Henrique, o que eu posso fazer aqui para melhorar essa expressão? Botar o 9 em evidência, dividir por 9, enfim. Eu posso dividir toda a expressão por 9, eu colocar o 9 em evidência. Vamos dividir aqui tudo por 9. Então, tudo. É como se eu colocasse o 9 em evidência e passasse para lá dividindo. Então, daria y menos x igual a quanto? Igual a 3. Igual a 3. Então, essa relação ela tem que existir na idade deles aqui. Ó. Então, a primeira situação que aconteceu esse fenômeno foi com 41 e 1/4. E quais são as outras opções? As outras possibilidades? É claro que a idade dele vai aumentar, ele não pode fazer 30 e alguma coisa, ele vai fazer a partir de 4. Então tem aqui o 5
E a diferença para dar 3, o x tem que ser quanto? 2. 5, 2, quem mais? 6 e 3, quem mais? 7, 4. 8, 5. 9. Então ele vai viver até os 100 anos. Então, passar de 9, 6. Quantas vezes isso vai acontecer, gente? 1, 2, 3, 4, 5. Esse fenômeno vai ocorrer ainda mais 5 vezes até os 100 anos de idade. Foi essa pergunta. Agora, a minha observação é isso aqui, ó, para você representar um número de forma literal, teria que ser a quantidade de unidades, a quantidade de dezenas, a quantidade de centenas, seria dessa forma. A questão que caiu foi isso aqui. A resposta foi 5 vezes, mais 5 vezes que ocorrerá esse fenômeno, ok? Dado o recado, vamos para a próxima? Bola. Deixa eu só fazer mais um comentário aqui, Rui, rapidinho. Galera, olha só. Já aqui no quadro branco, tem quadro branco? Tem. Se não tiver, a gente... Inventa, não? Inventa. Não, se não tiver, não tem problema, não. Viu um apagador. Apagador. Apagar aqui? Isso. Galera, olha só. Eu quero só chamar a atenção de uma coisinha aqui. Talvez alguns alunos que estejam nos observando aí, né, estejam vendo a gente aí e tal, estão pensando assim, pô, esses dois caras fizeram umas contas aí desnecessárias. Os dois somaram, né, para depois fazer a soma. Pô, não era mais fácil? Era 1, né? Seria mais fácil somar os 2.000 direto aqui? Os 2.000 caras direto aqui? Não eram 2.000? Né? Aí o cara fala assim, pô, 2.000, né? 2.000 vezes 1 dá 2.000. E o B? O B são 1.000 com 3, né? Não é isso? 1.000 com 3? 3, tal. Né? Então são 1.000 caras com 3, né? 1.000 caras com 3. Aí faz 1.000 vezes 3. 1.000 vezes 3, 3.000. Aqui dá 2.000, 3.000 dá quanto? Dá 5.000. Sem precisar ficar somando, tal, não sei o quê. Gente, isso é um pensamento até interessante, mas grande parte das vezes não funciona. Certo? Funcionou aqui. O cara não pediu a soma, gente? Não pediu primeiro para eu fazer a soma, para depois somar os algarismos? Você primeiro precisa somar. Tá legal? Vou dar um exemplo aqui. 36 mais 64, por exemplo. Ser mais 4 dá 10, vai 1. 1 e 3, 4. 4 e 6, 10, vai 1. Observe, a soma aqui, ó. 3 mais 6 é quanto a soma, gente? 3 mais 6, a soma é 9. A soma aqui é quanto? 6 mais 4 dá quanto? Dá 10. No entanto, a soma dos algarismos aqui só dá quanto, gente? Só dá 1. Tá vendo como é que essa lógica pode falhar, gente? Ela pode falhar. Então, querido, a gente não fez de maneira mais complicada, não. Tem que ser feito assim. Você primeiro tem que somar, para depois o que, queridos? Somar os algarismos. Não tem relação entre a soma de uma parcela, a soma de outra e a soma da soma. Beleza, queridos? Não pode fazer assim, isso não vai funcionar. Aqui deu certo, legal, mas você está contando com a sorte. Beleza? Não pode fazer, tem que fazer do jeito que a gente montou aqui mesmo. Legal, beleza? Valeu? Já mandei um abraço pro Sormani, não? Já mandei, gente? Já, né? Valeu, Sormani! Eu já mandei, mas tô mandando de novo. Abração. Valeu. A idade é fogo, né? A 4? Qual é a próxima agora? É a 4. Vamos lá, analista judiciário administrativa, TRT, segunda região também. Questãozinha tranquila. Durante um comício de sua campanha para o governo do Estado, um candidato fez a seguinte afirmação: se eu for eleito, vírgula, essa vírgula aqui já sabemos que ela substitui... Para você essa é 5? Vamos lá. Então, se eu for eleito, essa é uma condição e tem uma consequência. Essa vírgula substituiu então. Se eu for eleito, vou asfaltar 2.000 quilômetros de estrada e construir mais de 5.000 casas populares em nosso estado. Considerando que após algum tempo a afirmação revelou-se falsa, né?
novidade com os políticos aqui, pode-se concluir que necessariamente... Bom, está implícito aqui o então, né? Certo, gente? Né? Como a gente sempre fala em sala de aula, praticamente nós não falamos o então no dia a dia, gente. Você parar para pensar, a gente não fala o então, né? Fala assim, se domingo fizer sol, então irei à praia. Alguém fala assim? Ninguém fala assim, gente. Fala assim, ó, se domingo fizer sol, vou à praia. Não é assim que a gente fala? Ninguém falou então. No lugar do então tem o que, gente? Tem uma vírgula. Né? A vírgula deixa implícito o então. Né? Se eu for eleito, então, vou asfaltar 2.000 km de estrada e construir mais de 5.000 casas populares do Estado, nosso Estado. Beleza, queridos? 2.000 quilômetros e... 5.000 casas populares. 5.000 casas. Isso aí. Só que essa afirmação, ela é o que, gente? Essa afirmação é falsa. Queridos, isso aí não tem que pensar. Quando a banca afirma que quando a banca diz que uma afirmação é falsa, o que ela espera que você faça? Ela espera que você negue a frase. É uma questão de negação. Cuidado com questões de negação. Nem sempre a banca chega para você e fala assim, ó, dê a negação dessa frase aqui, ó. Nem sempre ela faz isso, não. Existem várias maneiras dela pedir para você a negação. Uma delas é essa. É dizer que a frase é o quê, gente? Falsa. A frase revelou-se o quê? Falsa. Então o que a banca espera de você, querido ex? A verdade. Espera de você a verdade. E a verdade seria o quê? A negação dessa afirmação. Então toda afirmação que se revele falsa, a sua verdade é o contrário. Ou seja, a sua negação. Então teremos que fazer o que aqui? Negar essa afirmação. Sendo que isso aqui é uma proposição composta. Vocês lembram como é que a gente faz para negar o condicional? Assim. Como é que se nega então, galera? Teoria do quê? Teoria do quê? Beleza. Teoria do mané. Vamos botar teoria do mané, ó. Teoria do mané, gente. Para negar, ó. Teoria do mané. Por que teoria do mané, queridos? Por que teoria do mané? Porque você o quê? Mantém a primeira Ó, a negação do então, pelo amor de Deus, não é com então. A negação do então é com quem? Com E. É com E. Teoria do mané. Você mantém a primeira e faz o que com a segunda, gente? Você nega a segunda. Por isso que é mané. Mantém a primeira e nega a segunda. Show? Show. Uma observação aqui, negar, como eu falei, negar é tornar a proposição que você tem tomá-la como falsa. Então, no condicional, no então, só temos um caso que ele é falso. Lembra qual é o caso? Quando o antecedente é verdadeiro e o consequente é falso, né? É quando o Vasco vem na frente do Flamengo. Isso nunca vai acontecer. Por isso que é falso, né? Se começar com o Flamengo, não importa o que vem depois. A gente vai falar sobre isso. Então é o seguinte, vamos lá. Esse cara, ele prometeu isso. Então essa condição, ela ocorreu. Ele foi eleito. Mantém a primeira, gente. Certo? E a consequência não ocorreu. Ele não cumpriu com a promessa. Ou seja, ele não fez... Não, ó. Símbolo do não. Ele não construiu 2.000 quilômetros de estradas né? Ah, o detalhe aqui é que você vai negar uma proposição simples do E. Como é que se nega o E? Como é que se nega o E, galera? Né? Você vai negar o E, você nega, e o E vira o quê? O E vira OU. É receita de bolo isso, gente. Quando você vai negar o E vira OU. Quando você vai negar o OU vira E. E você nega as duas. Né? Nega as duas, o E vira OU, o OU vira E. Pronto. Né? Show! É muito simples, ó. Eu prometi pro meu filho uma bola e uma bicicleta no aniversário dele. Qual seria a forma dessa promessa não ter sido cumprida? O que ele espera? Se eu prometi bola e bicicleta, eu tenho que chegar com os dois presentes. Sim ou não? Se eu chegar lá sem a bola completa ou sem a bicicleta, eu não cumpri com minha promessa. Então, para não cumprir a promessa, basta eu não levar a bicicleta ou não levar a bola. E esse ou pode ser os dois também. Se eu chegar sem a bola, não cumpri. Se eu chegar sem a bicicleta, não cumpri. Se eu chegar sem os dois, também não cumpri. Então, se eu chegar sem um ou o outro, já era, não cumpri. Então, ó, a negação do E, você vai ter que negar o outro, né? É com ou. Ou não construiu 50.000
casas populares. Essa que seria a verdade. Agora, onde é que está essa verdade na questão? Bota no quadro branco, por favor. Bota no quadro branco. Para não... Valeu. Aí a gente visualiza melhor. Galera, então aconteceu isso aqui, ó. O cara foi eleito e o que, gente? Ele não construiu 2.000 quilômetros ou o quê? Não construiu 5.000 casas. Gente, se o Ruas negou uma falsidade, essa frase, ela é o quê, galera? Essa é verdadeira. O Ruas negou, não negou, gente? Se você nega uma falsidade, vira o quê, gente? Vira uma verdade. Exatamente. Né? E quando é que o E é verdadeiro, hein, queridos? Um exemplo que o Ruas deu maravilhoso. Ele prometeu o quê pro filho dele, gente? Uma bola e uma bicicleta. Se é verdade essa promessa que o Caio, que é o filho dele, só vai ficar satisfeito se ele chegar lá com o quê, gente? Com uma bola, ou seja, no E, para que o E seja verdade, os dois têm que ser o quê, gente? Verdadeiros, né? Senão é mentira, né? Ele tem que chegar com a bola e tem que chegar com a bicicleta, como ele falou. Então, se aqui é um e essa frase é verdadeira, quer dizer que as duas partes são o quê, gente? São verdadeiras. As duas partes são verdadeiras. Então, ele foi eleito. Ele foi eleito? Verdade. Foi. Verdade, foi eleito. Isso aqui. Ele não fez 2.000 quilômetros ou não construiu 5.000 casas? Verdade? Verdade. Procure, então, a opção que tenha essas verdades. Qual a opção que tem essas verdades aqui, gente? Gente, não precisa ter tudo. Não precisa ter tudo isso. Se o cara botar só isso aqui, ó, ele foi eleito. A opção está correta? Está, ele foi eleito, gente, é verdade. Banca não tem obrigação de botar o conjunto todo. Ele não falou somente foi eleito. Não, ele foi eleito, é verdade. E também, além disso, ele não construiu 2.000 quilômetros de estrada ou não construiu 50 casas populares. Qual a opção que me dá essa verdade? Letra E. Letra E? O que diz a letra E, queridos? Essa parte aqui lá não fez 2.000, não asfaltou 2.000 quilômetros de estrada e não construiu o quê? Ou não construiu o quê? 5.000 casas populares. Então. Gabarito! Égua! Show! Eu esqueci de trazer meu protetor auricular. Vem cá, é o seguinte, eu já mandei abraço pro Sorman, mas eu falei que ele era de Sergipe também, falei não? Falei também? Já falei isso? Poxa, aí, gente, o Sorman é sergipano, quem for de Sergipe aí pode assistir ao UOL, eu recomendo fortemente. Excelente professor. Sorman, valeu Sorman, valeu. A idade. Adalto, nosso operador aqui, geral, né? Passou a noite na lata, tá quase dormindo ali. Né? Tem alguma pergunta aí? Ó, pessoal, pode perguntar à vontade aí. Tem alguma pergunta aí? Não, tá tranquilo.